2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 9, está escrito assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão adiante, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Meus irmãos, quando nós conhecemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós conhecemos ao mesmo tempo a verdade. Jesus, ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus disse em João capítulo 8, versículos 32 e 36. Então, conhecer o Senhor Jesus é conhecer a verdade. Conhecer o Senhor Jesus é sair da mentira e se estabelecer na verdade. Conhecer o Senhor Jesus é então sair do mundo das ilusões e vir para a realidade, para enxergar as coisas como de fato elas são. É deixar de enxergar as coisas, meus irmãos, como se fossem fantasias, como se fossem ilusões, e de fato ver o mundo, ver aquilo que nos cerca, ver a nós mesmos, como de fato todas estas coisas são. Jesus, ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Então ele nos põe dentro da realidade, ele nos põe no ambiente da verdade. Quando ele estava sendo interrogado por Pilatos, ele disse: eu vim para isto, e para isto eu nasci, para dar testemunho da verdade. Então aquele que é da verdade, ouve a minha voz, ele disse. No Evangelho de João, é o evangelho que Jesus mais falou sobre esse tema, o tema da verdade. Então, através do evangelho, Deus, ele desvenda os nossos olhos, ele tira o véu dos nossos olhos e nos mostra o mundo, ele nos mostra o nosso coração, ele mostra a nossa realidade como ela é de fato, em verdade, porque nós não andamos mais na mentira, nós andamos na verdade. Então, quando nós nos encontramos com Deus, quando nós encontramos Deus verdadeiramente, os nossos olhos são abertos. É como Isaías, como está escrito lá em Isaías capítulo 6, quando ele foi ao templo, está escrito lá que no ano da morte do rei Uzias, eu fui ao templo e vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as orlas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam sobre ele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar tremiam à voz do que clamava. Então disse eu: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Percebe essa experiência de Isaías? Ele, quando viu o Senhor, e ele viu a santidade do Senhor, ele viu o poder do Senhor, ele viu de fato quem é Deus, ele teve uma experiência que mudou sua vida, que transformou sua vida definitivamente, quando ele foi ao templo naquele ano, que ele identifica como o ano em que havia morrido o rei Uzias, o rei de Israel. Então, quando ele contempla Deus,
ao mesmo tempo ele vê sua miséria, ao mesmo tempo ele olha para si mesmo, e ele entende que ele tem que morrer naquela hora. Ele entende que ele é digno, que ele merece ser morto imediatamente naquela hora, porque ao ver a santidade de Deus, ao ver a grandiosidade de Deus, ao mesmo tempo ele viu a si mesmo, e então ele disse: ai de mim. Ai, essa expressão na Bíblia significa aplicar a si mesmo uma penalidade, aplicar a si mesmo uma penitência. Então quando alguém diz na Bíblia, ai de mim, ele está dizendo, eu mereço morrer, porque eu sou um homem de impuros lábios, o meu coração é impuro, e a boca fala do que está cheio? O coração. Então ele diz, eu sou um homem de impuros lábios, e ele não somente vê ele se enxerga como ele de fato é, mas ele vê o mundo à sua volta. Ele disse, eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ao enxergar Deus, ele também vê as coisas como elas são, como ele nunca tinha visto, nem ele e nem aqueles que estavam à sua volta, ele nunca havia enxergado assim. Mas quando ele se depara com Deus, quando ele conhece Deus, como de fato Deus é, seus olhos se abrem, e ele enxerga a si mesmo, e ele enxerga o mundo que está à sua volta. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí então um dos serafins pega uma tenaz, e com a tenaz pega uma brasa viva no altar e vem, toca os lábios dele e lhe diz, perdoados estão os teus pecados. Você não vai morrer, Isaías. Você não vai morrer. Veja, a visão que ele teve, irmãos, não foi agradável. Quando ele enxergou a si mesmo, e quando ele enxergou o povo entre o qual ele habitava, não foi uma visão agradável. Tanto que ele disse, eu vou morrer, eu mereço morrer. Não foi certamente das mais belas, mas quando ele enxergou e entendeu isso, o que o Senhor fez com ele? O Senhor perdoou ele. O Senhor tomou com um dos serafins, tomou uma brasa, tocou nos seus lábios, como se estivesse dizendo, você não vai morrer. Veja, conhecer a Deus é isso, irmãos, é ter essa experiência, é enxergar as coisas como de fato elas são, mas ao mesmo tempo ser perdoado pelo Senhor, e poder lidar com isso, e viver para a glória do Senhor, em meio a isso. Então quando nós não conhecíamos o Evangelho, nós vivíamos na mentira. E o que é a mentira? O que é a mentira? A mentira, meus irmãos, é viver sem enxergar as coisas como elas de fato são. É viver sendo enganado. É viver de maneira que não nos é mostrada a realidade das coisas. Lembra da história do rico e do Lázaro que Jesus conta lá em Lucas capítulo 16? Jesus ele diz assim, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e ele se regalava esplendidamente todos os dias. Meus irmãos, se vestir de púrpura naqueles dias, irmãos, era uma coisa para poucos. Púrpura era um tecido tingido de uma cor azul, e alguns consideram um azul arroxeado, mas para tingir isso, eles precisavam de um molusco, que o molusco, quando ele era amarelo, mas quando ele era exposto ao sol, ele ficava de uma cor azul, então eles colhiam gotas de cada molusco, para tingir o tecido. Então fazer um tecido púrpura era caríssimo, só os nobres usavam esse tipo de tecido, só os ricos usavam. E no Império Romano houve uma época em que o imperador romano mandou proibir qualquer pessoa comum de usar a cor púrpura. Se alguém que fosse da plebe, se alguém fosse uma pessoa comum no Império Romano, usasse um vestido de cor púrpura, ele era preso, porque esta era considerada somente a cor dos nobres. Só os nobres podiam usar. Só eles poderiam se vestir assim. E este homem se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Esse linho vinha do Egito, também era muito caro. E todos os dias ele se regalava esplendidamente. Sabe o que é se regalar esplendidamente?
Se regalar esplendidamente significa se alegrar, se animar, estar satisfeito, ser feliz, estar muito satisfeito. Mas na porta daquele rico estava quem? Estava um homem chamado Lázaro, que desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico, e estava coberto de chagas, o seu corpo estava cheio de feridas, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. A questão de Jesus, irmãos, ao contar essa história do rico e do Lázaro, não é somente tratar de riqueza. Não é, Jesus não está dizendo ali que quem é rico não vai ser salvo e quem é pobre vai ser salvo. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo ali, está implícito, irmãos, é a questão sobre a vida. Como nós vemos a vida, como nós observamos a vida, como nós enxergamos o mundo à nossa volta. O rico, através da sua riqueza, se vestindo de púrpura, se vestindo de linho, regalando-se todos os dias esplendidamente, tinha uma vida satisfeita, que fazia inveja nos outros. As pessoas olhavam para ele: esse homem não tem problemas, esse homem vive uma vida confortável, esse homem vive uma vida se regalando esplendidamente, não há problemas para ele. Mas ele era enganado, ele não enxergava as coisas como de fato as coisas são. Ele não viu, com a sua riqueza, com as suas distrações, com os seus pertences, com a festa que ele dava a si mesmo todos os dias, ele não enxergava a realidade das coisas. Ele não conseguia enxergar sua miséria. Ele era um homem miserável, mas ele não enxergava, porque ele estava seduzido por suas próprias riquezas, distraído em suas próprias riquezas. Enquanto Lázaro estava à sua porta, coberto de feridas, desejando comer migalhas, e cães vinham lamber-lhes as feridas, Lázaro viu a realidade da vida, e ele se arrependeu. E por isso Jesus disse que quando os dois morreram, um foi para o seio de Abraão, e o outro foi para o lugar de tormento. E o rico, levantando a sua cabeça, viu Lázaro ao longe e disse: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe o seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou em muito tormento. E aí Abraão diz para ele: isso não pode acontecer. É impossível passar daqui para aí, porque há um grande abismo entre nós. Você teve os teus bens em vida, Lázaro os seus males. Agora, porém, ele está consolado e tu em tormento. Qual era a diferença dos dois, irmãos? Se nós olharmos apenas que um era rico e o outro era pobre, não é isso. O que Jesus está ensinando ali: observe a realidade da vida, enxergue as coisas, e Deus quer que nós enxerguemos. Antes do Evangelho na nossa vida, nós vivíamos nesta ilusão, nós não enxergávamos as coisas, nós até víamos problemas, até enxergávamos problemas, mas não realmente como os problemas são. Até víamos dificuldades na vida, mas não quão difíceis as coisas realmente são. As mentiras, irmãos, elas levam as pessoas a pensarem que há solução sem Deus. Era o caso do rico. As mentiras fazem isso, levam as pessoas a pensarem que o homem pode ser bom sem Deus. As mentiras do mundo levam as pessoas, meus irmãos, a se distraírem e não enxergar a realidade. Por isso, quando Jesus fala: eu sou a verdade, aquele que me conhece, conhece a verdade, e essa verdade liberta, ele está dizendo, você vai andar na verdade, você vai enxergar as coisas, ver as coisas como de fato elas são. Quando Deus nos salvou, Ele começou a mostrar isso para nós. Ele começa a nos mostrar, Deus quer que nós tenhamos esta consciência de que Ele nos salvou, Ele nos transformou, Ele quer que nós tenhamos essa consciência da diferença que é entre aquele que conhece Jesus Cristo, aquele que tem o entendimento de Jesus Cristo como seu Salvador, aquele que crê nele e aquele que não tem. A transformação é muito grande. É como nós ouvimos na aula hoje de manhã com o pastor Rubens, o Espírito Santo como um agente de transformação. É uma nova vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Tudo é novo, é diferente agora. Agora, meus irmãos, ainda que a Bíblia nos diga isso com frequência,
Ainda que nós ouçamos isso na Bíblia, nós somos relutantes em compreender. Nós somos relutantes em entender a diferença entre um salvo e um não salvo. Deus quer que nós tenhamos isso em mente, que nós tenhamos isso com clareza. Jesus disse assim em João capítulo 6, versículo 24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A mudança é tão radical que Jesus disse que é sair da morte e ir para a vida. Em 1 João capítulo 1, versículos de 5 a 7, diz que o salvo anda na luz, e aquele que não é salvo anda nas trevas. Então a diferença é tão radical que é luz e trevas. Em 1 João capítulo 3, versículos 9 e 10, vai dizer que aquele que é salvo é filho de Deus, e aquele que não é salvo é filho do diabo. Então a diferença é tão radical que é a diferença entre Deus e Satanás. Um é filho de Deus e o outro é filho do diabo. Aliás, que Jesus afirma em João capítulo 8, versículo 44. Em Mateus capítulo 25, diz que o Senhor Jesus um dia vai estar sentado no seu trono de glória e vai separar os salvos dos não salvos. Os salvos serão colocados à sua direita, aos quais ele chama de ovelhas. E os não salvos serão colocados à sua esquerda, os quais ele chama de cabritos. E as ovelhas ele vai dizer para elas: vinde benditos do meu Pai, entrai no reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E aos cabritos que estarão à sua esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim para o lago de fogo e enxofre, preparado para Satanás e os seus anjos. Meus irmãos, ovelha é diferente de cabrito. Você consegue reconhecer a diferença? Não consegue? A ovelha é diferente de cabrito, não é? Então Deus, Ele quer que nós tenhamos esta visão, este entendimento. Ovelhas e cabritos são muito diferentes. Então há um grande contraste que a Bíblia nos ensina: morte e vida, luz e trevas, filhos de Deus, filhos do diabo, ovelhas, cabritos. A diferença é grande, é enorme, e Deus quer que nós tenhamos esta consciência. Mas muitas vezes nós somos ingênuos, pensamos que a diferença não é tão grande assim. E este pensamento, irmãos, faz com que nós subestimemos os efeitos do pecado. Esse tipo de ingenuidade. Na verdade, nós olhamos o mundo à nossa volta e ele não é muito feio. Nós olhamos o mundo à nossa volta, parece que ele não é muito feio. Nós ainda olhamos o mundo com algum otimismo. Parece que não é tão ruim assim o mundo. Através da revelação na palavra de Deus, Deus então abre os nossos olhos para que nós enxerguemos as coisas como elas realmente são. Deus, meus irmãos, não trabalha com falso otimismo. Deus não trabalha com falso consolo. Deus não trabalha com falsa esperança. Deus trabalha com realidade, porque Jesus é a verdade. Nós andamos na verdade. Deus não omite as dificuldades. Deus deixa claro para a sua igreja que ela encontrará dificuldades neste mundo aqui. Paulo já tinha dito para Timóteo aqui nesta carta, e nós já vimos isso, sobre as dificuldades que Timóteo encontraria. No capítulo 1, versículo 8, ele disse assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. No capítulo 2, versículo 3, ele disse: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Veja que Paulo, ele está encorajando Timóteo. Timóteo estava desanimado. Timóteo estava ficando envergonhado. Timóteo não queria mais pregar, não queria mais ensinar. Paulo tem que dizer para ele: reavives o dom de Deus que há em ti. E Paulo então coloca Timóteo dentro de uma realidade. Ele não usa de falsa esperança para Timóteo, dizendo: olha, as coisas não serão tão difíceis. Ele diz: vai ser difícil sim, você vai sofrer. Então participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Participa dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então Timóteo tinha duas opções:
Ou ele buscava um ministério fácil, um ministério tranquilo, ou ele se posicionava a favor do evangelho. Ele tinha duas opções: ou eu faço as coisas mais fáceis para mim, ou eu me posiciono a favor do evangelho. São as opções que a igreja vai ter ao longo da sua história. Ou ela se posiciona a favor do evangelho, ou então ela torna a vida dela mais fácil neste mundo aqui, negociando com o mundo, aceitando as coisas do mundo. Era a decisão, era a escolha que Timóteo tinha que fazer. Ele teria que fazer isso, do lado do evangelho ou do lado das ideias mundanas. Deus, Ele quer que nós tenhamos essa consciência de que está diante de nós uma situação difícil. A vida da igreja não é fácil. Ele quer que nós entendamos isso. Em Atos capítulo 14, versículos 21 e 22, Paulo e Barnabé, eles já haviam passado por algumas cidades e plantado a igreja do Senhor Jesus Cristo lá. As igrejas lá estavam vivas, crescendo, e então eles voltam visitando aquelas igrejas, e o texto vai dizer que eles voltaram por aquelas cidades, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando a cada um dos discípulos de que é necessário que entremos no reino de Deus através de muitas tribulações. Você imagina, irmãos, a igreja tinha acabado de nascer, Paulo era um dos líderes da igreja junto com Barnabé, e eles voltam visitando aquelas igrejas, e as igrejas recebem eles de volta, a alegria deles em receber Paulo e Barnabé de volta, e Paulo e Barnabé têm uma mensagem para eles: fortalecer a alma deles, exortando-os a permanecerem firmes na fé e dizendo: olha, a entrada no reino dos céus será em meio a muitas tribulações. Em Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas, para o meio de quê, irmãos? Para o meio de quê? Para o meio de lobos. Agora pergunta: a vida de uma ovelha no meio dos lobos é tranquila? É fácil? E Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mas nós estamos em meio a lobos. Em Atos capítulo 20, quando o apóstolo Paulo vai se despedir dos discípulos, dos presbíteros da igreja de Éfeso, ele vai dizer para eles: eu sei que depois da minha partida penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, procurando arrastar os discípulos atrás deles. Então a palavra de Deus é clara, meus irmãos. A igreja encontrará muita dificuldade em sua caminhada até a volta de Jesus Cristo, até o dia em que o Senhor Jesus vai vir buscá-la. Deus não nos engana, Ele nos posiciona dentro da realidade. Outro dia eu falei para os irmãos aqui: Deus não é como aqueles pais que levam a criança para tomar vacina e falam para a criança assim: não vai doer, não vai doer nada, é só uma picadinha. Aí leva a criança. Aí alguém me mandou um vídeo, irmãos, que eu achei muito interessante. Eu nunca guardo os vídeos que me mandam, mas esse eu guardei, está guardadinho lá. Um pai que leva o filhinho para tomar vacina, e quando sai lá, eu acho aqui do posto de saúde, o pai filma a criança mandando um recado para a mãe. Então ele fala assim: fala para a mamãe, mamãe, aí a criança fala, mamãe, ele diz: eu tomei a vacina, e a picadinha não doeu. Aí a criança fala: a picadinha doeu. Aí a criança se aproxima da câmera e fala assim: a picadinha doeu, mamãe. Deus não é assim. Ah, não doeu, não vai doer não. Deus está dizendo aqui: dói. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Serão dias difíceis. Deus não mente para nós. Ele não vem para nós com falso consolo, com falsa esperança. Deus não nos ilude. Ele nos diz que essa é a realidade. A realidade é difícil. Portanto, meus irmãos, nessa passagem aqui, não é? Uma passagem difícil. Passagem difícil para nós. Deus não somente nos fala da nossa realidade, como também Ele nos ordena que saibamos. É um mandamento aqui. Há um imperativo aqui. Sabe, porém, isto. Saiba disso. É um mandamento do Senhor aqui. Esse é um dos efeitos da pregação expositiva, né? Nós temos que passar por mensagens como essa
refletir sobre textos como esse, entendendo que essa é a vontade do Espírito Santo para a agenda da sua igreja, para que nós reflitamos e saibamos disso. Paulo está dizendo aqui para Timóteo: sabe, porém, isto. É uma ordem, o imperativo presente aqui, o que significa saber e continuar sabendo. Saber de uma forma que não se esqueça. Saber de uma forma que isso fique presente na mente, dirigindo a nossa vida, conduzindo a nossa vida, manter isso fresco na memória. Deus está dizendo: saiba e continue sabendo que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tenha esta consciência, esteja ciente, haverá tempos difíceis para a vida da igreja. Então ele diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias. Agora, o que são os últimos dias? Eu sei que a gente gosta de procurar sinais para os últimos dias, né? E tudo que acontece no mundo assim que chama atenção, a gente fala: olha, tá vendo? São os últimos dias mesmo. Olha aí os últimos dias. Eu lembro quando aconteceu o 11 de setembro lá, aí foi um comentário, falou: é os últimos dias mesmo. Agora não é possível conseguir entrar nos Estados Unidos e jogar 2 aviões no World Trade Center. Agora é os últimos dias mesmo. Agora são as guerras, rumores de guerra. Agora acabou. E, irmãos, e desde que eu sou pequeno eu ouço falar dos últimos dias. Eu lembro quando no ano de 1979 foi chegar o ano de 1980, na igreja foi falado assim: a 1000 chegarás, mas de 2000, está vendo? Muita gente conhece esse versículo que não tem na Bíblia. E aí naquela época eu lembro que na igreja foi falado: não vai passar de 2000, nós estamos assistindo coisas terríveis, nós estamos contemplando os últimos dias. Agora nós estamos assistindo uma mudança radical no comportamento das pessoas, no que tange ao relacionamento sexual. E as pessoas: não, agora não é possível, agora é o último dia mesmo, agora nós estamos chegando nos últimos dias, porque agora nós estamos nos tornando como Sodoma e Gomorra, então agora a coisa vai acabar mesmo, porque o que nós estamos assistindo, o que são os últimos dias quando a Bíblia se refere a isso? Os últimos dias na Escritura, meus irmãos, eles são um período de tempo específico. Nós sabemos pela Bíblia quando eles começaram e sabemos quando eles terminarão. A Bíblia nos revela isso. Esse período de tempo aqui, ele teve início quando Jesus veio a primeira vez. Quando ele veio a primeira vez, teve início os últimos dias. Por isso que Paulo achava que ele estava nos últimos dias. E de fato ele estava. A Bíblia vai dizer em Joel capítulo 28, versículo 32, e quando Pedro cita esta passagem, na primeira mensagem da história da igreja cristã, Pedro vai dizer assim: o que ocorre é o que foi dito pelo profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos velhos terão visões, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, e até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito, diz o Senhor. Quando que isso ia acontecer? Nos últimos dias. E quando isso aconteceu? Lá em Atos capítulo 2, quando começou a igreja, quando a igreja nasceu, quando a igreja teve início com a vinda do Espírito Santo, a Bíblia identifica para nós que aqueles dias eram os últimos dias. Então quando eles começaram, Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 vai dizer: havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então quando Jesus começou a falar que Jesus é o Filho, quando ele começou a ensinar, ou seja, na sua primeira vinda, teve início esse período de tempo que a Bíblia chama de últimos dias. Agora, quando será o final desses últimos dias? O final desses últimos dias será quando o Senhor Jesus tirar a igreja aqui da terra. Quando ele vier arrebatar a igreja, vai terminar esse período específico de tempo que a Bíblia chama de últimos dias. Quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja, será o fim. Então, os últimos dias, irmãos, é todo um período de tempo em que a igreja está aqui na terra. O que nos leva a concluir que a igreja não vai ter vida fácil. Porque nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E os últimos dias são exatamente o período de tempo em que a igreja estará aqui na terra. Em que a igreja estará aqui.
Então, os últimos dias teve início com a vinda do Senhor Jesus, a inauguração ou a criação, o estabelecimento da sua igreja. Ele disse: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ele é esse grão de trigo que caiu na terra, morreu e deu esse fruto que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando ele tirar a igreja daqui, terminam os últimos dias, e vai começar um outro período de tempo, que também a Bíblia dá uma denominação específica. A Bíblia chama de o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor vai acontecer depois dos últimos dias, segundo a Escritura. Então terá início o grande dia do Senhor. Mas nós não estamos no grande dia do Senhor, nós estamos nos últimos dias, esse período de tempo específico em que a igreja está presente neste mundo. Isso nos leva a concluir que o período da igreja aqui no mundo é um período difícil, são tempos difíceis. A igreja não vai ter vida fácil aqui neste mundo. E aí aqui o texto diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A palavra tempo aqui, meus irmãos, não se refere a um tempo cronológico. A palavra tempo aqui traz a ideia de circunstâncias, traz a ideia de situações. Poderia estar escrito assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão circunstâncias difíceis, tempos difíceis, temporadas difíceis, situações difíceis. Então o texto está dizendo que a igreja encontrará circunstâncias difíceis. Então o que significa estas situações difíceis? Algumas versões dizem tempos trabalhosos, tempos penosos. Mas essa palavra difíceis aqui, no grego, é uma palavra muito forte. Ela significa um tempo perigoso, um tempo preocupante, significa um tempo duro, significa um tempo feroz, significa um tempo selvagem, significa um tempo violento. Essa é a situação que a igreja encontra. Isso quer dizer que a situação da igreja aqui neste mundo, irmãos, é de grande perigo. Veja como nós somos ingênuos. Nós não estamos conscientes de que nós estamos em meio a um grande perigo. Nós não estamos conscientes de que nós estamos no meio de lobos. A gente ainda vê com muito otimismo as coisas. A gente vê ainda com muito pensamento positivo, né? A igreja, irmãos, é óbvio, ela está sendo edificada pelo Senhor Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas ela sofre uma grande pressão deste mundo. Ela é assolada por Satanás, ela é perseguida pelo falso ensino, que a coloca em grande perigo, e o propósito disso tudo é enfraquecer a igreja, tornando a igreja inoperante, tornando a igreja fora do seu propósito, trazendo a igreja para fora do seu propósito, para fora da sua missão. O intuito disso é fazer a igreja ofuscar a mensagem da cruz, a mensagem da graça de Deus, e tornar a igreja apenas um ambiente social. E aí o que isso vai acontecer? Retira a graça de Deus da mensagem, retira a cruz de Cristo da mensagem, retira o arrependimento da mensagem, retira o perdão da mensagem, e vive uma vida inócua, cedendo às tentações deste mundo e confundindo as pessoas. Esse é o grande perigo, confundir as pessoas, deixando pessoas pensando que são salvas, quando elas nunca conheceram o Senhor Jesus como seu Salvador. É levar uma mensagem de salvação sem a cruz, sem Cristo. E assim muitos pensarão, meus irmãos, que estão salvos quando nunca foram salvos. Serão enganados. Paulo disse no versículo imediatamente anterior, que termina o capítulo 2, aliás, os versículos 25 e 26, que Timóteo deveria disciplinar com mansidão aqueles que se opõem, na expectativa de que Deus lhes concedesse não somente o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, pelo qual haviam sido capturados, presos, para cumprirem a vontade de Satanás. E agora Paulo diz: então sabe isto, os últimos dias serão assim, você vai ter que lidar com essas situações, você vai ter que lidar com essas atitudes de Satanás, de querer se infiltrar na igreja e levar a igreja a cumprir o seu propósito e não o propósito de Deus. Essa é a realidade, Timóteo. Haverá dias difíceis, você vai ter que lidar com isso. Agora, meus irmãos, nós temos uma outra pergunta. O que torna a vida da igreja difícil?
Perceba que não é Satanás. Ele usa as pessoas. Mas Paulo vai descrever para Timóteo aqui que o que torna a vida da igreja difícil são pessoas. Pessoas não arrependidas. Sobrevirão tempos difíceis, tempos penosos, tempos em que a igreja será atacada com violência. Essa violência não é física, nem sempre física. Essa violência é uma violência no campo das ideias. São os pensamentos. E de onde vem essa dificuldade? De onde ela virá para a igreja? Onde vai surgir isso? Ela vai vir de homens. Dos homens. Dos seres humanos. O termo homens aqui é genérico, né? Se refere aos seres humanos. E aí Paulo descreve estes homens nos versículos de 2 a 5. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que esta é a realidade da igreja. Ele vai apresentar aqui, meus irmãos, 19 características dos homens, mostrando quem são os homens, quem são os seres humanos. Deus não quer que nós olhemos, irmãos, com otimismo. Ele quer que nós saibamos quem são os seres humanos. Ele quer que nós tenhamos esta consciência. Agora, meus irmãos, como seria a igreja se ela fosse marcada por estas características aqui? Vamos imaginar a igreja do Senhor Jesus Cristo desse jeito aqui. Estou lendo para você de novo. Veja uma igreja composta por homens egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Imagine uma igreja desse jeito aqui, marcada por esse tipo de conduta. Você sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Ele está dizendo: Timóteo, ou você se posiciona firme como um pastor e enfrenta com firmeza estas dificuldades, disciplinando, corrigindo, pregando a verdade com amor, com mansidão, com misericórdia, ou o que teremos é uma igreja caracterizada pelo mundo. É uma igreja com a cara do mundo. Ou você se posiciona firmemente e trata estas coisas com amor, com misericórdia, ou a igreja vai ser desse jeito, porque essas são as características dos homens. Você decide, Timóteo, o que você vai querer, o que você vai fazer. Quando a gente lê essa passagem aqui, irmãos, dá a impressão que Paulo está descrevendo aqui o mundo lá fora. Dá a impressão que ele está descrevendo o mundo da porta da igreja para fora. Não, o que ele está descrevendo aqui é aquilo que estava entrando dentro da igreja. Por isso que ele diz para Timóteo: foge também destes. Irmãos, o mundo não é assim? A gente já não sabe que o mundo é assim desde que o pecado entrou no mundo? E é para a gente fazer o quê? Para a gente ir no mundo pregar, não é verdade? Ser testemunha de Jesus. Mas por que ele fala: foge também destes? Por que Paulo não diz: vá até eles, prega para eles com amor, com misericórdia, mas com firmeza, para que eles se arrependam? Ele diz: foge. Por que fugir? Porque eram pessoas que estavam entrando na igreja, meus irmãos. Pessoas que estão trazendo o mundo para dentro da igreja e tornando a igreja parecida com o mundo. O que Deus está fazendo aqui, meus irmãos, é um raio-x. Raio-x é coisa antiga, né? Ainda se usa mais. Um ultrassom, uma tomografia computadorizada. Qual é a melhor imagem que tem? Uma pessoa por dentro. O que Deus está fazendo aqui é virando os seres humanos no avesso e mostrando quem são os seres humanos, como as pessoas são por dentro. O que Deus está fazendo aqui é um diagnóstico do coração das pessoas, de como elas são por dentro. Porque através de pessoas que não são verdadeiramente arrependidas, o mundo se instala dentro da igreja. São pessoas que não somente queriam entrar, mas queriam ensinar. Por isso que Paulo diz que eles se opunham e eles deveriam ser disciplinados com mansidão, porque estavam sendo instrumentos de Satanás. É isso que torna a vida da igreja difícil, meus irmãos. É isso que é a dificuldade da igreja.
É o mundo tentando se estabelecer dentro da igreja, é a pressão para que essas características se estabeleçam dentro da igreja, levando a igreja a baixar a guarda, a tolerar esse tipo de padrão de conduta. Meus irmãos, ninguém é salvo por conduta, por ter uma conduta ou deixar de ter outra conduta. Nós somos salvos pela graça de Deus. É a misericórdia de Deus sobre pecadores arrependidos. Mas há um padrão de conduta que Deus espera que o seu povo tenha. Há um padrão de comportamento que Deus espera que os arrependidos tenham. E o que torna a vida da igreja difícil nos últimos dias são pessoas. Então Paulo diz para Timóteo: sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Por causa das pessoas. Então o que essa passagem nos ensina? Essa passagem nos ensina que a igreja deve saber que sempre viverá tempos difíceis. A igreja deve saber que sempre encontrará situações difíceis. Agora, por que razões os tempos são difíceis para a igreja? Você deve estar preocupado, né? Puxa, o pastor falou que são 19 e ele não falou nenhuma ainda. Pode ficar tranquilo, eu não vou falar as 19 hoje. Vou falar só uma. Só uma. Por quê? Por que razões os tempos para a igreja serão difíceis? Eles serão difíceis, irmãos, por causa do amor próprio. Veja o que ele diz no versículo 2, ele diz assim: pois os homens serão egoístas. Paulo pinta um quadro aqui, irmãos, das pessoas dos últimos dias. São pessoas que colocariam dificuldade para a igreja. Por isso que os últimos dias não são somente os nossos dias, eram os dias de Paulo. Paulo diz, foge também desses. Essas pessoas estavam lá. Eram os dias de Paulo, foram os dias depois deles, foram os dias na história da igreja, são os nossos dias. E se Jesus não vier buscar a igreja na nossa geração, os últimos dias serão assim também para a próxima geração. E o fato é que estes últimos dias já têm durado 2000 anos. E como são as pessoas? As pessoas são egoístas. São 19 características que ele aponta aqui, mas a primeira da lista é o egoísmo, que literalmente significa aquele que ama a si mesmo, amantes de si mesmo. Algumas versões até está escrito que nos últimos dias haverão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos. Esta é a grande definição do pecado, meus irmãos. Não é coincidência que esta característica é a primeira aqui, que encabeça a lista. Isso não é uma coincidência. O Espírito Santo inspirou isso aqui. Isso aqui não é apenas a opinião de Paulo. Isso aqui é o Espírito Santo dizendo que o que encabeça essa lista aqui é o amor que as pessoas têm por si mesmo. Não foi a opinião de Paulo que colocou isso em primeiro lugar, foi o Espírito Santo. Então o amor próprio é o problema. O amor que as pessoas têm por si mesmas. Aqui mais uma vez, meus irmãos, a Bíblia está falando, irmãos, do poder destruidor da filosofia da autoestima. O poder destruidor da autoestima, dessa filosofia que é tão decantada, já era decantada naqueles dias. É um perigo para a igreja. Nessa lista de coisas terríveis que o apóstolo Paulo aponta, a primeira delas é o amor por si mesmo. O amor que as pessoas têm. Como que o mundo se instala dentro da igreja, meus irmãos? Qual é a dificuldade? Qual é a porta de entrada do mundo para dentro da igreja? A porta de entrada é o amor que as pessoas têm por si mesmas. E a tarefa da igreja, irmãos, é manter uma vida de santidade, de amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo. E é muito difícil, porque as pessoas se amam profundamente. Por isso que é difícil amar a Deus. Por isso que é difícil amar o próximo. Porque o que se põe contra isso? O amor que eu tenho por mim mesmo. O amor que as pessoas têm por si mesmas. Por isso que é uma tarefa difícil. Agostinho, meus irmãos, Agostinho nasce no século IV, morre no século V, então ele está alguns séculos, apenas alguns poucos séculos depois que o apóstolo Paulo escreveu isso aqui. Agostinho também foi um líder da igreja do Senhor Jesus Cristo nos seus dias. Agostinho escreveu uma obra chamada Cidade de Deus, e naquela obra ele diz assim, há duas cidades,
uma cidade terrena, que ele chamou de Babilônia, e a cidade celestial, que ele chamou de Jerusalém. E ele diz, a primeira, ela é edificada, ela é construída no amor por si mesmo e no desprezo a Deus. A segunda, que é Jerusalém celestial, ela é edificada no amor a Deus e no desprezo por si mesmo. Sabe o que Agostinho entendeu? Não tem jeito de você amar a Deus se você amar você mesmo. Ou você ama um e despreza o outro. Amar os dois não é coerente com o que a Bíblia ensina. Não tem como amar a si mesmo e amar a Deus. Ou você ama a Deus e odeia a si mesmo, ou você ama a si mesmo e odeia a Deus. Então quando você liga a TV, quando está nas músicas, quando estão nos livros, nas revistas, nos sites, nos blogs, quando você está cercado disso, ame você mesmo. Preocupe-se consigo mesmo. Tenha amor por si mesmo. Tenha autoestima. Você sabe de onde isso vem? Isso é a grande essência do pecado, meus irmãos. É o amor que as pessoas têm por si mesmos. Séculos depois, quando João Calvino escreve as suas Institutas da religião cristã, ele fala a respeito dos homens, ele diz assim, pois com tal cegueira nós nos lançamos ao amor de nós mesmos, que a qualquer um parece ter uma coisa justa para se exaltar. E aí ele diz, não há remédio, senão arrancar de nossas entranhas essa perniciosíssima peste que ele chama, do amor que nós temos por nós mesmos. E aí ele diz que pelo reconhecimento dos nossos vícios, ou seja, dos nossos pecados, sejamos reconduzidos à humildade. Assim não restará em nós nada com que nos orgulhar, antes haverá muita matéria para nos rebaixar. Séculos depois, aqueles que estudavam a Bíblia chegavam à mesma conclusão. O problema dos homens é o amor que eles têm por si mesmos. É esta peste perniciosa que precisa ser arrancada como uma raiz, para que então nós possamos nos voltar para Deus. Então a nossa grande dificuldade, irmãos, de lidar com as pessoas, é o amor que as pessoas têm por si mesmas. Isso que torna a vida da igreja difícil. Relutam em aceitar e praticar a verdade de Deus, porque amam a si mesmas. Elas se tornam grandes e enormes diante de nós. Quando nós estamos aconselhando pessoas, irmãos, por que é difícil aconselhar pessoas? Você falar o que uma pessoa quer ouvir é a coisa mais fácil que tem, não é verdade? Você chega e fala justamente o que a pessoa quer ouvir. Agora, por que é difícil aconselhar pessoas? Por que é difícil falar para as pessoas o que elas precisam ouvir? Corrigir seus pensamentos. Por que isso é difícil? Você sabe por que é difícil, irmãos? Porque quando nós estamos falando, aquela pessoa, ela se apresenta para nós como se fosse uma... Não é a pessoa, né, em si, não é aquela pessoa. Mas o amor que ela tem por si mesma se apresenta para nós como se fosse um monstro enorme que nos acua. E a gente fica assim, ó, com medo daquele monstro. Essa pessoa nem sabe. Às vezes ela nem é consciente disso. Mas isso está no coração dela. E a gente fica com medo de falar para ela a verdade, sabe por quê? Porque ela ama tanto a si mesma e eu tenho que dizer para ela a verdade de Deus, que o problema dela é o amor que ela tem por si mesma, mas o amor que ela tem por si mesma está enorme diante de mim, me ameaçando assim, vindo para cima de mim, e aí a gente fica com medo. Porque o problema das pessoas se chama amor próprio. E nós não vemos isso no mundo à nossa volta, não é? É o que a gente vai mais ver, irmãos. A elevação do amor próprio, irmãos, ela se tornou como se fosse a coisa mais valiosa que existe. O amor por si mesmo. O amor por si mesmo, irmãos, ele é apontado como a grande solução para o problema da humanidade. A mensagem que se prega é que as pessoas precisam amar a si mesmas, e é nisso que está a solução. Nos anos 60, quando começou a ser desenvolvida a psicologia e ela se tornou popular, a autoestima passou a ser idolatrada como a solução dos problemas das pessoas. Passou a ser popularizada a ideia de que o problema das pessoas é que elas não se amam o suficiente, que elas precisam aprender a amar o suficiente a si mesmas. Elas são tristes, as pessoas sofrem, as pessoas têm problemas porque elas ainda não aprenderam a amar a si mesmas. As pessoas se entregam aos vícios, por quê? Porque
elas não amam a si mesmas. Se elas aprenderem a amar a si mesmas, elas não se entregarão aos vícios. Agora perceba, irmãos, aquilo que a palavra de Deus diz, que é exatamente o grande problema do homem, passou a ser visto como a solução para o homem. Deus diz, o problema do homem é que ele ama a si mesmo. E a filosofia da autoestima diz, o problema do homem é que ele não ama a si mesmo. Percebe o contraste, o antagonismo? Meus irmãos, na verdade foi desenvolvido um novo termo para o egoísmo, né? Dizer para as pessoas que elas precisam ser mais egoístas, não é bonito, né? E nem agradável, né? Imagina você chegar para alguém e falar assim, sabe qual é o seu problema? É que você não é muito egoísta, você precisa aprender a ser mais egoísta. Seja mais egoísta. É feio dizer isso, né? É indelicado até, parece que não é agradável, né? Quem que dá um conselho desse, né? Olha, você precisa ser mais egoísta, você tem sido pouco egoísta, porque a palavra egoísmo, ela é carregada de uma carga negativa, então nós precisávamos criar uma nova palavra, uma palavra que não tivesse uma carga negativa. Então o que nós criamos? Autoestima. Agora, não é bonito você chegar para uma pessoa e dizer assim, você precisa ser mais egoísta, mas se você chegar para uma pessoa e dizer assim, você precisa ter mais autoestima, é lindo. Não é verdade? É lindo você dizer para a pessoa, você precisa ter mais autoestima. Agora chega e diga o que significa autoestima. Autoestima na Bíblia significa egoísmo. Amor por si mesmo. Então é feio, mas a gente não usa essa palavra, usa outra, que soa mais bonito. Meus irmãos, autoestima é apenas uma outra forma de dizer para as pessoas serem egoístas o que é condenado por Deus nas Escrituras. É condenado pelo Senhor. Em Isaías capítulo 5, versículo 20, Deus diz assim, ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, aqueles que transformam a escuridade em luz e a luz em escuridade, que tomam o doce por amargo e o amargo por doce. Ai daqueles que fazem isso. E o que temos aqui é justamente a diferença de pensamento entre Deus e os homens. O que para Deus é a razão da destruição dos homens, para o homem é a solução dos seus problemas. Não é à toa que Isaías diz lá no capítulo 55, versículo 8, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Assim como os céus estão distantes da terra, assim os meus pensamentos estão distantes dos vossos pensamentos, e os meus caminhos estão distantes dos vossos caminhos. A questão então é, irmãos, amamos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, e amamos o próximo como a nós mesmos, ou amamos a nós mesmos. Por isso é que Jesus disse que quem ama a Deus acima de todas as coisas, ama o próximo, tem cumprido a lei. E quem ama a si mesmo, tem desobedecido toda a lei de Deus. Quem ama a si mesmo. Então, por que as pessoas são do jeito que elas são, meus irmãos? Por que as pessoas são assim? Elas são assim porque são amantes de si mesmas. Elas têm a si mesmas em grande estima. Este é exatamente o problema das pessoas. A questão do ser humano é a direção para a qual vai o seu amor. Para onde vai o seu amor? Por isso Jesus disse que se o amor vai para Deus, acima de todas as coisas, e vai para o próximo, a lei está sendo cumprida. Mas se o amor vem para mim mesmo, toda a lei está sendo desobedecida. Então, quando uma pessoa ama a si mesma, ela está desobedecendo toda a lei de Deus. Não é sem motivo que esta característica aparece aqui em primeiro lugar. Por isso é que nós temos visto, irmãos, esses problemas que nós temos no mundo. Por que as pessoas não conseguem se manter dentro de um casamento? Por quê? Aí você vai dizer, é porque não houve compatibilidade, né? Não deu química ali, não deu certo, temperamento não casou, é muito diferente um do outro, é por isso que as pessoas não conseguem se manter num casamento. Vem para a Escritura e responda biblicamente por que uma pessoa não consegue se manter dentro de um casamento.
Você sabe por que uma pessoa não consegue se manter dentro de um casamento? Porque ela se ama demais para viver com a outra pessoa. Ela ama muito a si mesma. É isso que impede as pessoas de se manterem dentro de um casamento. Por que as pessoas procuram o divórcio? Porque elas amam a si mesmas. Porque os pais não disciplinam seus filhos, porque eles não aplicam na vida dos seus filhos a palavra de Deus como Deus ensina, porque eles permitem que seus filhos exerçam domínios sobre eles. Por que eles fazem isso? Porque eles amam a si mesmos. Porque as pessoas têm problemas nos seus relacionamentos. Qual é a razão dos problemas nos relacionamentos? É o amor que as pessoas têm por si mesmas. Por que há tanta corrupção no mundo? Porque as pessoas amam a si mesmas. Porque as pessoas são entregues aos vícios. Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas são consideradas, o ser humano é tratado de uma forma tão complexa. Sabe, as pessoas tratam o ser humano como se ele fosse complexo, ao ponto de olhar para os seus desvios, a olhar para os seus vícios e tratar como doença muitas vezes. Mas quando você vem para a palavra de Deus é tão simples, a questão é o que você ama. A questão é para onde vai o amor, o que ele ama. Esse é o problema dele, se ele ama a si mesmo. Porque as pessoas se entregam aos vícios e a gente fica tentando encontrar meios de encontrar razões e consideramos tudo tão complexo quanto a questão é simples. Uma pessoa se entrega ao vício porque ela ama a si mesma e mais ninguém. É simples assim. Por isso que o mandamento é: vai, ama a Deus e ama o teu próximo, e você terá cumprido toda a lei de Deus. Então a questão é para onde vai o amor das pessoas. Porque os pecados sexuais assolam as famílias. Porque os pecados sexuais, irmãos, assolam as famílias, destruindo lares. Por quê? Porque as pessoas amam a si mesmas. Porque as pessoas estão sofrendo problemas emocionais, as chamadas doenças mentais. Porque as pessoas amam a si mesmas, muitas vezes. Então qual é a fonte de todos os problemas? Qual é a fonte? É o amor que os homens têm por si mesmos. Esse é o problema. Eles são escravos do pecado, e a essência do pecado é o amor que nós temos por nós mesmos. Por que nós vemos tantas mudanças na história da igreja? Por que nós estamos contemplando uma igreja sendo transformada para outra coisa? Por que nós estamos observando tantos cultos voltados para o homem? O homem é o centro. Irmãos, não raras vezes pessoas vêm visitar aqui a nossa igreja, e quando termina, as pessoas vêm até mim e dizem assim, já aconteceu isso mais de uma vez. Mais de uma vez. As pessoas dizem assim: que culto centrado em Deus, que culto cristocêntrico. Aí eu pergunto a você, por que as pessoas fazem esses comentários? Por quê? O que está acontecendo ao ponto de chamar a atenção um culto tão simples como nós fazemos aqui? Por que isso está acontecendo, irmãos? Por que tem havido essas mudanças? Por que nós temos tantas músicas que exaltam o homem e não a Deus? Eu andei lendo, irmãos, sobre um compositor de hinos, que viveu no século XVIII, chamado Isaac Watts. Nós temos acho que 6 hinos no nosso, acho que são 6 se não me falha a memória, 6 hinos no nosso inário que foram compostos por ele. Mas esse homem compôs mais de 500 hinos. Mais de 500. Ele, na verdade, Deus deu uma capacidade para ele impressionante. Me parece que aos 4 anos de idade ele compôs seu primeiro verso. Com 7 anos ele começou a estudar latim. Aos 16 ele já tinha estudado latim, grego e hebraico. Deus deu uma capacidade tremenda para ele. Esse homem escreveu mais de 500 hinos. Teve um teólogo que falou que nos hinos de Isaac Watts tem mais teologia do que em muitos seminários. Tem mais Bíblia nos hinos dele do que em muitos seminários. E ele escreveu um hino em que ele diz assim: ai de mim, porque eu fiz o meu Salvador sangrar. Meu Salvador morreu por um verme como eu.
Quem escreve um hino assim hoje, irmãos? Não que não hajam bons compositores hoje, mas quem gosta de um hino assim hoje? Aí você vai dizer, pastor, mas peraí, se chamar de verme também já é exagero, não é? Para que se chamar de verme? Leia o Salmo 22, isso é coerente com a Bíblia. No Salmo 22 é uma descrição do que Jesus viveu na cruz. E no Salmo 22, Jesus está dizendo que porque os nossos pecados estavam sobre ele, ele diz, eu me tornei um verme. Um verme. Sabe de onde vem a palavra vermelho? A palavra vermelho vem de verme. E a cruz ficou manchada de vermelho, sabe por quê? Porque o verme foi esmagado na cruz. Jesus disse, por causa dos pecados que foram colocados sobre mim, eu me tornei um verme. Então, quando Isaac Watts entendeu isso, ele diz, o meu Salvador morreu por um verme como eu. Isso não me parece ter muita autoestima quem compõe um hino desse, não é verdade? Não parece ter muito amor por si mesmo quem escreve um hino desse, né? Ele é que escreveu, irmãos, o hino 127, ao contemplar a rude cruz, em que nela por mim morreu o meu Jesus. Quando, irmãos, nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, nós de fato começamos a ter uma vida satisfeita em Deus. De fato nós começamos a dar a Deus a glória que lhe é devida. Isso foca tudo na glória de Deus, tudo para o Senhor, tudo para Ele. E o humanismo cai. O culto se torna de fato centrado em Deus. Então Paulo ele disse a Timóteo aqui, os homens serão amantes de si mesmos. Foge destes. Não permita que a igreja seja caracterizada por isso, Timóteo. Como nós podemos fugir destas coisas, meus irmãos? Como nós podemos fugir disso? Como nós podemos ser protegidos deste mal? Como? Nós precisamos, meus irmãos, continuar pregando a cruz de Cristo. Precisamos continuar sendo centrados na cruz de Cristo. A cruz vai sempre nos lembrar que nós não somos bons. A cruz vai sempre nos lembrar disso. A cruz nos lembra que Jesus sofreu porque nós somos amantes de nós mesmos. Nós amamos a nós mesmos. Nós precisamos continuar sendo lembrados dos nossos pecados. Precisamos continuar sendo lembrados para que continuemos também sendo lembrados da graça de Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça de Deus. Parece que quando a gente fala muito de pecado, parece que a gente está errado. Mas quando nós estamos falando do pecado, nós ao mesmo tempo entendemos o tamanho da graça de Deus. Como Ele nos perdoou, como Ele perdoou um verme como eu. Como Ele enviou o Seu Filho para morrer por um verme como eu. Por um homem como eu. E aí nós começamos a entender que é pela graça de Deus que nós conseguimos escapar desta escravidão tão terrível, tão destruidora, que é o amor por si mesmo, que é o egoísmo. É pela graça de Deus que nós escapamos disso. É pela graça de Deus que nós conseguimos então negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor Jesus Cristo. É pela graça de Deus que nós conseguimos nos livrar deste mal. Então, quando Jesus carregou os nossos pecados na cruz, Ele nos deu, irmãos, pela graça, o poder para nós dizermos não para nós mesmos, porque nós não nos amamos, nós queremos amar o Senhor, e assim nós somos salvos, e podemos agora, libertos deste amor que temos por nós mesmos, o que nós podemos fazer? Amar a Deus, acima de todas as coisas, de todo o nosso entendimento, toda a nossa força, toda a nossa alma, todo o nosso ser, e podemos amar o próximo como a nós mesmos. Essa é a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Ele nos liberta pela graça deste mal, que é o amor que nós trazemos por nós mesmos, por causa do nosso pecado, e Ele quer nos libertar. Esta é a verdade de Deus. Deus não nos esconde isso. Esse é o mundo no qual nós vivemos, de pessoas tomadas de amor por si mesmos. O problema do mundo não é a falta de amor por si mesmo, é o excesso. Essa é a mensagem do Evangelho, é a mensagem de Cristo Jesus. Vamos orar?